Louvado seja o nome do Senhor. Nós queremos saudar os nossos ouvintes, amigos, vizinhos desta localidade com uma boa noite de salvação. A paz do Senhor Jesus Cristo a todos os nossos amigos, ouvintes da Palavra de Deus. Nós queremos, neste momento, convidar você para, juntamente conosco, louvar o Senhor, adorá-lo, na beleza da sua santidade. Nós vamos estar orando neste momento. Glória a Deus. Eu quero convidar aqui a diaconisa Cristina para fazer esta oração por este povo aqui da Vila Operária, né? Ela, como boa representante deste lugar, estará orando ao Senhor nesta hora para darmos início a este culto de louvor ao nome do Senhor. A paz do Senhor, todos os ouvintes. Louvado seja teu nome, Senhor. Muito obrigado pelas oportunidades. Eu estou aqui mediante a tua palavra, Senhor. Toma cada morador, Senhor, da Vila Operária em tuas mãos, Senhor. Continua ministrando os corações que venham ouvir, Senhor, a tua palavra. Ô, Senhor, os propósitos, Senhor. Que o Senhor venha entregar cada um, Senhor, daquela comunidade, Senhor. Toma as lojas em tuas mãos, Senhor. Toma esse culto que vai estar iniciando, Senhor. Que venha abrir os ouvidos, o coração para entender o propósito, Senhor. Ô Jesus amado, querido, Senhor. Aqueles que se encontram agora nesse momento nas suas lares com enfermidade, Senhor. Está com problema de saúde, Senhor. Que o Senhor venha curar, visitar, Senhor. Seja feita a tua vontade, Senhor. Tu conheces todos os corações daqui dessa terra, porque tudo é teu. Tudo é para ti, tudo vem de ti, Senhor. Eu entrego esse culto nessa noite nas tuas mãos, Senhor. E continuo, Senhor, acreditando, confiando nas tuas promessas em nossas vidas, Senhor. Ô Jesus, eu sei que tu está aqui, Senhor, que tu é o controle de tudo, Senhor. Eu entrego tudo em tuas mãos, Senhor, nessa noite, Senhor. Não será diferente, teu amor, a tua bondade conosco, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Nós vamos, neste momento, louvar o Senhor com louvores da nossa harpa cristã. Louvores da nossa harpa cristã. Se você pode, se tem harpa cristã na sua mão, na sua casa, louve conosco. Louvor de número 303 da nossa harpa cristã. Se você precisa realmente de Jesus, louve ao Senhor. Faça isto com alegria. Glória a Deus. Quando o sol brilha em qualquer lugar, tu precisas de Jesus. Quando escurecer, tu envelhecer, tu precisas de Jesus. Eu preciso de Jesus. Tu precisas de Jesus. Pecador vem para a luz, vem resplandecer na cruz. Tu precisas de Jesus. Para obter perdão, plena salvação, tu precisas de Jesus. Para caminhar firme sem errar, tu precisas de eu preciso de Jesus. Tu precisas de Jesus. Pecador vem para a luz, vem resplandecer na cruz. Tu precisas de Jesus. Mesmo havendo paz, alma muito bela, eu preciso de
Senhor. Quando a morte entra em teu próprio lar, tu precisas de Jesus. Ante o tribunal, decisão final, tu precisas de Jesus. Eu preciso de Jesus. Tu precisas de Jesus. Pecador vem para nos resplandecer a cruz. Tu precisas de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Louvor de número 216 da nossa harpa cristã. 216. Louvemos ao Senhor com alegria. Louvai a Deus, cantando em seu amor, ao mundo anunciar que Cristo é glória, juntos celebrando o Salvador, a banda pública, os prodígios cantaremos de Jesus, o Redentor, força que também estaremos prova do seu amor. Louvai a Deus, Senhor onipotente, quem devemos nossa salvação, que habita os céus, porém aqui presente, seguros que aos seus por sua mão, prodígios cantaremos de Jesus, o Redentor, força que também estaremos prova do seu amor. Louvores da harpa cristã. Louve ao Senhor. Louvai a Deus e alegre adorai-o, mil graças rei, os vosso grande amor, com a celeste multidão louvai-o, eu sempre o nosso Redentor. Os prodígios cantaremos de Jesus, o Redentor, força que bateremos para falar do seu amor. Louvores da harpa cristã, 125 da nossa harpa cristã. Se você pode, louve o Senhor conosco. Ele virá para buscar o seu povo. Vem outra vez nosso Salvador, quem dera eu viver, para reinar com poder e amor, quem dera eu viver. Já por sua esposa vem esta vez, que eu espero em oração. Quem dera hoje ver, glória, uso sem fim trará, glória, ao Cordeiro o Rei, glória, nos arrebatará. Glória, Cristo vem outra vez.
o poder do mal, quem dera existir. Começará o prazer sem igual, quem dera ser. Todos os mortos em Cristo serão arrebatados por seu Senhor, quando estas glórias aqui virão, quem dera Jesus. Glória, glória, gozo sem fim trará. Glória, glória, ao coroa ouvir. Glória, glória, nos arrebatará. Glória, glória, Cristo veio pra ver. Louvamos da harpa cristã. Em santidade nos deve achar, eis que ele pode vir, todos velando com gozo e paz, eis que ele pode vir. Multiplicados sinais estão no Oriente, se ver o alvor, breve os crentes subirão, quem dera fugir. Glória, gozo sem fim trará. Glória, glória, ao coroa erguer. Glória, glória, nos arrebatará. Glória, glória, Cristo veio outra vez. Louvado e engrandecido seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia. Pastor Joel nos fazendo a leitura da palavra do Senhor nesta oportunidade. Glória a Deus. Com muita alegria, cumprimentamos a todos os nossos ouvintes com a santa e bendita palavra do Senhor. Bendito seja Deus que nos deu novamente esta grande oportunidade. A nós que vos anunciamos o Senhor Jesus Cristo e a vocês que estão ouvindo a palavra do Senhor nesta ocasião, quero trazer um versículo apenas para meditarmos juntos, porque é de suma importância para cada um de nós. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Meus queridos, Deus nos fez perfeitos, e
Diz a palavra do Senhor que na virada do dia, Deus vinha ter com o primeiro casal no jardim do Éden, e ali Deus se relacionava diretamente com aqueles dois primeiros seres humanos a habitar no planeta Terra. Que maravilha! Mas, infelizmente, eles deixaram de ouvir a voz de Deus e ouviram um mentiroso que apareceu por lá, e Deus não gostou daquilo e os castigou por ter feito aquilo. E o castigo que nos traz a paz, Deus fez que caísse sobre a pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. E Jesus, então, por esta causa, pagou na cruz a nossa dívida. É uma dívida tão grande que, se fôssemos pagar, morreríamos sem conseguir pagar. Mas Jesus Cristo foi à cruz e disse: Pai, consumado está o teu plano de salvação. Louvado seja o nome do Senhor. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. E agora, meus amigos, o que fazemos para usufruir desta grande bênção que Deus trouxe ao mundo na pessoa bendita de nosso Senhor Jesus Cristo? Devemos reconhecer que somos pecadores, pedir perdão ao nosso Deus pelos nossos pecados e deixá-los, como está escrito em Provérbios 28:13. Bendito seja o nome do Senhor. Aquele que esconde a sua iniquidade nunca prosperará, mas os que as confessam e deixam alcançará misericórdia. É isso exatamente, meus queridos, que temos que fazer. Ouvir a palavra de Deus nos falando de Jesus, que morreu na cruz do Calvário para nos dar a salvação. Crer nele, confessar os nossos pecados e viver para ele enquanto Deus nos der vida sobre esta terra. E por fim, ele nos receberá nos tabernáculos eternos. Louvado seja o nome do Senhor. É isso exatamente que temos que fazer. E foi isso que o Senhor colocou em nosso coração, em nossa boca, para compartilhar convosco esta noite, meus queridos amigos. Portanto, como diz as Escrituras, hoje, se ouvirdes a voz do Espírito Santo, não endureçais os vossos corações. Que Deus em Cristo Jesus queira abençoá-los, a cada um de vocês, despertando para aceitar a Jesus Cristo e permanecer nele
até aquele dia em que ele virá dos céus buscar um povo seu, especial e zeloso de boas obras. E então nós vamos usufruir esta poderosa salvação que Deus em Cristo Jesus trouxe para cada ser humano aqui na face da terra. Amém? Glória ao nome do Senhor. Vamos estar louvando o Senhor com o louvor da nossa harpa cristã de número 218. 218 da nossa harpa cristã. Glória a Deus. Se você pode, louve o Senhor. Só em Jesus queres tu descansar, dá teu fardo a Jesus. Faz isso pouco, não podes achar, dá teu fardo a Jesus. Dá teu fardo a Jesus, as trevas verão em luz, em Cristo um abrigo terás no perigo. Oh, dá teu fardo a Jesus. Faz redentor a tua alma terá, dá teu fardo a Jesus. Ele em quietude te libertará, dá teu fardo a Jesus. Dá teu fardo a Jesus, as trevas verão em luz, em Cristo um abrigo terás no perigo. Oh, dá teu fardo a Jesus. Das grandes lutas não queira fugir, dá teu fardo a Jesus. O santo não podes fluir, dá teu fardo a Jesus. Dá teu fardo a Jesus, das trevas para em luz, em Cristo um abrigo terás no perigo. Oh, dá teu fardo a Jesus. Males que assaltam aos mil pecadores, dá teu fardo a Jesus. Nado de penas e dor, dá teu fardo a Jesus. Dá teu fardo a Jesus, as trevas verão em luz, em Cristo um abrigo terás no perigo. Oh, dá teu fardo a Jesus. Louvores da harpa cristã. Louve ao Senhor. Adore na beleza da sua santidade. Cristo virá dissipar teu temor, dá teu fardo a Jesus. Dá teu fardo a Jesus. Dá teu fardo a Jesus. As trevas verão em luz, em Cristo um abrigo terás no perigo. Oh, dá teu fardo a Jesus. Aleluia.
Louvado seja o nome do Senhor. Número 2 da nossa harpa cristã. Onde saudosa lembrança tenho de ti, ó Sião, que eu tanto amo, pois és do meu coração. Pra ti voarei quando o Senhor meu voltar, pois Ele foi para o céu e breve vem me buscar. Sim, eu porfiarei por essas terras de amor e lá terminarei as muitas lutas de alguém. Lá está meu bom Senhor, ao qual eu desejo ver. Ele é tudo pra mim e sem Ele eu não posso viver. Bela esperança dos que vigiam por ti, pois eles recebem força que só se encontram ali. Os que procuram chegar ao teu regresso, ó Sião, livres serão de pecar e de toda tentação. Sim, eu porfiarei por essas terras de amém, e lá terminarei as muitas lutas de alguém. Lá está meu bom Senhor, ao qual eu desejo ver. Ele é tudo pra mim e sem Ele eu não posso viver. Louvores da harpa cristã. Louvemos ao Senhor. Diz a Sagrada Escritura que são formosos os pés daqueles que com as botas levam para os infiéis. E se tão belo é falar destas grandezas daqui, que não será o coração a graça que existe ali. Sim, eu porfiarei por essas terras de além, e lá terminarei as muitas lutas de alguém. Lá está meu bom Senhor, ao qual eu desejo ver. Ele é tudo pra mim e sem Ele eu não posso viver. Amém. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. E também uma palavra, uma saudação pelo servo do Senhor, presbítero Joãozinho. Louvado seja o nome do Senhor. Estamos aqui mais uma segunda-feira. Deus tem nos concedido
de estarmos aqui mais uma vez, aqui do lado de fora, muito lindo. Estamos fazendo a mesma coisa, pregando a salvação que há na pessoa de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Já ouvimos bastante nesta noite a palavra de Deus, já ouvimos louvores lindos, glorificando ao nome do Senhor, e nós queremos ainda falar algo da parte de Deus para os nossos amigos, moradores desta localidade. Vocês hoje estão sendo abençoados, porque aqui este pequeno barulho, ele não incomoda, porque este barulho, ele anuncia a salvação em Jesus Cristo. Diz a palavra de Deus na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 5, versículo 18 em diante. Eu apenas não quero explicar a leitura, quero só falar sobre 2 versículos que vai dizer por que nós estamos aqui. Diz a palavra do Senhor: e tudo isto provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Versículo 20: de sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamos-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Meus amigos, nós estamos aqui falando da salvação, de uma grande reconciliação que Deus exige, que todos os homens se reconciliem com Ele, porque está escrito, Romanos 3, 23, diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, separados, longe da reconciliação, sem alcançar nada, nem mesmo perdão, porque estão separados, destituídos. Mas hoje estamos trazendo para você. A Bíblia diz que nós somos embaixadores de Deus para falar dessa reconciliação para vocês. O embaixador é aquele que está no país estrangeiro para defender o seu país, as causas que acontecem. E nós fazemos parte do país ditoso, e aqui estamos como embaixadores de Cristo, pregando o seu santo e poderoso Evangelho. O Evangelho que salva, que cura, que conserta a vida do homem, por mais tortuosa que ela esteja. Esta é a palavra de Deus. O livro sagrado, a Bíblia, que só fala do conserto que Deus tem para fazer com o homem. E Deus chama e espera, porque Deus ama o ser humano. E é por isso que nós estamos aqui pregando esse grande amor de Deus, convidando nossos amigos, você que certamente está fora da igreja, venha se reconciliar. E você que nunca aceitou também é convidado, venha se reconciliar com Deus. Está escrito que quando um homem pecador
isso incluindo a mulher também, aceita Jesus, no momento em que dá o sinal de aceitação, diz a palavra de Deus, que os anjos de Deus fazem uma festa no céu. Imagina você, pode estar se perguntando agora, mas essa vida que eu levo, eu posso fazer uma festa no céu? Pode. Se você de todo o coração, de todo o seu entendimento, aceitar Jesus como teu Senhor e Salvador, os anjos fazem uma festa no céu. E ainda tem mais, o seu nome, que não estava escrito no livro de Deus, no livro da vida, para a chamada naquele dia, ele vai ser escrito. E a Bíblia diz que aqueles que não tiver escrito no livro da vida estão fora da salvação, estão excluídos. Mas hoje estamos aqui, pregando a palavra da reconciliação com Deus. Estamos se convidando para chegar até aqui, nós estamos, e se reconciliar com Deus, o Todo-Poderoso, o Senhor dos céus e da terra, e Jesus Cristo, seu Filho. Essa é a palavra de Deus essa noite, para o teu coração e para a tua vida. Amém, amém e amém. Deus é fiel para cumprir toda palavra dita a mim. Deus é fiel, Deus é fiel. Sim, Deus é fiel para cumprir toda promessa feita a mim. Deus é fiel, Deus é fiel. Eu não morrerei enquanto o Senhor não cumprir em mim todos os sonhos que Ele mesmo sonhou para mim. Eu quero viver em santidade e adoração, pois é só dele, somente dele do meu coração. Eu não morrerei enquanto o Senhor não cumprir em mim todos os sonhos que Ele mesmo sonhou para mim. Eu quero viver em santidade e adoração, pois é só dele, somente dele o meu coração. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Deus é fiel para cumprir toda palavra dita a mim. Deus é fiel, Deus é fiel. Sim, Deus é fiel para cumprir toda promessa feita a mim. Deus é fiel, Deus é fiel. Eu não morrerei enquanto o Senhor não cumprir em mim todos os sonhos que Ele mesmo sonhou para mim. Eu quero viver em santidade
e somente dentro do meu coração. Eu não morrerei enquanto o Senhor não cumprir em mim todos os sonhos que Ele mesmo sonhou para mim. Eu quero viver em santidade e adoração, pois é só dele, somente dentro do meu coração. Tu não morrerás enquanto o Senhor não cumprir em ti todos os sonhos que Ele mesmo sonhou para ti. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Pastor Reinaldo, a palavra do Senhor nesta hora. Glória a Deus. Graças a Deus. Aleluia. Bom é louvar o nome do Senhor, cantar louvores a esse Deus Todo-Poderoso que nos deu fôlego de vida e nos deu o entendimento agora, a sabedoria, para poder entender que só Ele é digno de toda a honra e de toda a glória. Ele é o Senhor da glória, o Criador, o Salvador, o Redentor, o Deus que vive e reina para todo sempre. Não adoramos os homens, nem anjos nós adoramos o Criador, o Redentor, aquele que é, que era e o que há de vir, o Deus Todo-Poderoso, que não precisamos de contemplá-lo, nem poupar o seu corpo para crer que Ele existe e que é poderoso para poder salvar e libertar o mais vil pecador. É por isso que estamos aqui alegres, adorando. Não importa que tem meia dúzia de pessoas. Jesus disse: aonde estiver dois reunidos no meu nome, eu estarei ali presente no meio deles. Então, meu amigo, Jesus não está aonde está somente multidões adorando e glorificando. Jesus está aonde estiver o teu servo, glorificando, pregando a sua boa palavra, anunciando o seu nome. Oh, que maravilha! É um prazer para nós poder falar desse Deus, daquilo que Ele faz, daquilo que Ele quer fazer na sua vida, transformar a sua vida, te dar o perdão verdadeiro. Só Deus, Ele pode entrar na sua vida e mudar o seu modo de viver, o seu modo de pensar. Aleluia! Oh, é bom quando o crente começa a falar, parece que aleluia, ele parece que é até um papagaio, né? Papagaio, quando começa a falar, ele não para. Assim somos nós. Falamos porque nós estamos cheios desta graça. Falamos porque somos testemunha do Senhor Jesus Cristo. Também Ele fez a nossa vida, nos libertou do pecado, nos libertou da escravidão do pecado, e agora podemos falar que Ele faz também na sua vida. Bendito seja o nome do Senhor. Antes de eu ler aqui uma palavra, eu vou louvar aqui o hino. Glória a Jesus. E aí você fica ligado aí. Esse hino fala que vai dar tudo certo. Pode parecer talvez o seu problema
que está difícil e alguém até disse que não tem mais jeito. Quem sabe o médico disse que você tem alguns dias de vida, ou de repente as portas estão fechadas, ou quem sabe o seu problema é um problema espiritual. Mas eu quero que você medite na letra desse louvor. Cada hino é uma mensagem para nós, né? Então você abra seu coração para receber a mensagem de Deus para a sua vida. Glória a Deus. Colocar a nossa fé em ação e confiarmos e orarmos a Deus ouve e responde e dá tudo certo. Vai dar tudo certo, vai dar tudo certo, se a gente colocar a nossa fé em ação, vai dar tudo certo, vai dar tudo certo. Em nome de Jesus, vai dar tudo certo, se a gente colocar a nossa fé em ação. Você crê, meu amigo? Vai dar tudo certo. Maravilha! Quem crê será vitorioso. Não é só de momentos bons, até por difíceis. A vida é mesmo assim. Mas se a gente colocar a nossa fé em ação, vai dar tudo certo. Maravilha! Vai dar tudo certo, em nome de Jesus. Vai dar tudo certo, se a gente colocar a nossa fé em ação, vai dar tudo certo. Você crê, meu amigo? Vai dar tudo certo. Maravilha, vai dar tudo certo, se a gente colocar a nossa fé em ação. Aleluia, vai dar tudo certo. Oh, glória, vai dar tudo certo. Eu creio, meu Deus. Vai dar tudo certo, se a gente colocar a nossa fé em ação, vai dar tudo certo, vai dar tudo certo. Esse problema aí que está te oprimindo, vai dar tudo certo, se a gente colocar
vitória. É só você crer. Aleluia. Amém. Graças a Deus. Palavra do Senhor para a nossa meditação. Amém. Aleluia. Glória a Jesus. Vai dar tudo certo. A Bíblia nos mostra tantas pessoas que foram buscar Jesus e deu certo para elas, né? Deu certo porque elas acreditaram no milagre de Deus. E para você não vai ser diferente, né? Vai dar tudo certo porque o nosso Deus, Ele garante quando nós colocamos a nossa fé em ação. É porque é necessário também ter fé. Não adianta você simplesmente pedir e se você não crer, né? A Bíblia diz: se nós pedirmos e não crermos, nós vamos ficar realmente sem alcançar a bênção de Deus. Mas se nós crermos de todo o coração, o Senhor vai fazer o milagre. Amém? Vamos ver aqui, só abrir aqui a internet. Aleluia. Glória a Jesus. Aleluia. Glória a Jesus. Graças a Deus. Já vamos ver aqui. O Evangelho segundo Marcos. Nós vamos ler aqui um versículo do capítulo de número 9. Versículo 14 diz assim: e quando se aproximou dos discípulos, viu ao redor dele grande multidão e alguns escribas que disputavam com eles. E logo toda a multidão, vendo, ficou espantada, e correndo para ele o saudaram. E perguntou aos escribas: que é que discutis com eles? E um da multidão, respondendo, disse: mestre, trouxe-te o meu filho, que tem um espírito mútuo. Espírito mútuo. Este, onde quer que eu apanhe, despedaça-o, e ele espuma, e range os dentes, e vai se secando. E eu disse ao seu discípulo que o expulsassem, e não puderam. Eita, Jesus, olha. E ele respondendo lhe disse, Jesus, né? Ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando sofrereis ainda? Trazei-mo. Aí quem está falando é o Senhor da glória, né? E trouxeram-lhe. E quando ele o viu, logo o espírito agitou com violência, e caindo endemoniado por terra, revolvia-se espumando, e perguntou ao pai dele: quanto tempo há que ele sucede isto? E ele lhe disse: desde a infância. E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o destruir. Mas se tu pode fazer alguma coisa, oh meu Deus, tem compaixão de nós, ajuda-nos. E Jesus disse-lhe: se tu pode crer, tudo é possível ao que crê. Eita Jesus, olha aí. E logo o pai do menino, clamando com lágrimas, disse: eu creio, Senhor, ajuda a minha incredulidade. E Jesus, vendo que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai dele, e não entre mais nele. E ele, clamando e agitando com violência, saiu e ficou o menino como morto, de tal maneira que muitos diziam que já estava morto. Olha aí. Mas Jesus, tomando pela mão, ergueu, e ele se levantou. Amém. Maravilha. Palavra do Senhor. Amém. Está aqui o relato da Bíblia,
Mas um dos feitos gloriosos do Senhor Jesus, quando ele esteve caminhando por esta terra, no curto prazo de 3 anos e meio, Jesus veio pregando as boas novas de salvação do reino, veio anunciando a paz, veio também curando os oprimidos, cativos, curando os paralíticos, curando os cegos, curando os leprosos. Que maravilha! O evangelho não só era anunciado, mas os sinais, os prodígios aconteciam, os milagres aconteciam, porque estava ali o Senhor, aleluia, com autoridade. Estava ali o Senhor, o homem, que Isaías disse que quando olhávamos para ele, não víamos nele formosura. Jesus não tinha beleza, como é pintado aí no quadro. Pinta um Jesus de cabelo louro, de olhos azuis, de olhos verdes, sei lá. É um Jesus muito lindo, mas Jesus, ele é figurado, porque Jesus, ele mesmo disse, quando alguém disse: Senhor, deixa eu te seguir. E ele disse: as raposas têm covis e as aves do céu têm seus ninhos, mas o filho do homem não tem aonde reclinar a cabeça. Isto é, Jesus estava dizendo que o tempo dele era um tempo árduo. Jesus não parava, era caminhando de dia, de noite. Quando não estava pregando, ensinando, ele estava nos montes orando, ele estava ligado ali, pedindo a orientação do Pai Celestial, porque Jesus, apesar de ser Deus, ainda quando veio aqui, ele era homem obediente, e a Bíblia diz que ele deixou a sua glória para poder vir aqui, e fez aquele rico, milionário, aquele que dinheiro não podemos qualificar, porque o reino de Cristo é um reino de glória, o reino celestial é um reino totalmente, aleluia, diferente deste mundo aqui. Só aqueles que realmente estarão lá um dia nesta cidade celestial, neste lugar de glória, é que verão como é. A Bíblia diz que as ruas serão de ouro, oh meu Deus, enquanto se mata aqui pelo um pedaço de grama, de 5 gramas de ouro, se mata, aleluia, se mutila, aleluia, lá a igreja gloriosa, o povo que crê, quando Jesus disse: eu sou o caminho e a verdade e a vida, ele está dizendo: olha, o reino é chegado, há uma vida eterna, há um lugar de glória preparado. Porque ele disse lá em João ainda, aleluia, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito: vou preparar lugar, e se eu for preparar lugar, eu voltarei novamente para buscar minha igreja, para que onde eu estiver, estejais vós também. É só para quem crê, é só para quem acredita na mensagem do Senhor Jesus Cristo, a mensagem da Bíblia, a mensagem de Cristo, a mensagem do Evangelho. É promessa de vida eterna, aleluia, para aqueles que realmente obedecem a sua palavra e ama Ele de todo o coração. Aleluia, oh que maravilha, aleluia. É rua de ouro mesmo, é mar de cristal, é coisa que Paulo disse que aquilo que o olho não viu e nem subiu no coração do homem, é o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Deus preparou, e Deus só prepara coisa boa. Ele tem coisas gloriosas, ele é rico de glória, aleluia. Por quê? Mas por que o mundo está assim? Por causa da desobediência do homem, Por causa da desobediência do homem, aí o mundo virou caos. O mundo era para ser o céu, o mundo era para ser o céu. Mas vamos voltar aqui
né? Porque o pregador, ele vai indo, né? O Espírito vai dando, ele vai falando. A gente fica preso, né? Muitas das vezes, mas nós vamos voltar aqui para o texto que Jesus fez. Agora a Bíblia fala que Jesus agora desce do monte da transfiguração. Jesus diz que a sua veste, ela é ali de uma maneira resplandecente. Diz lá o escritor aqui que nenhum sabão poderia lavar um tecido e ficar daquela brancura, porque era um esplendor de brancura. A sua veste agora se resplandece diante dos olhos de Pedro, diante dos olhos de Tiago e de João. Foram os três que Jesus levou particularmente para poder então revelar para eles, aleluia. E ali naquela manifestação aparece ali dois personagens que haviam morrido, mas agora aparece, aleluia, aparece Elias e aparece também Moisés, e ali eles conversam, e ali eles tratam de assuntos concernentes ao reino de Deus, à obra de Deus. E os discípulos estavam ali vendo tudo aquilo sem entender, aleluia, mas eles estavam, a glória era tanta que Pedro até tomou a palavra assim dizendo: Senhor, como é que estamos aqui? Quer que façamos três tendas, uma para ti, outra para Elias e outra para Moisés? A glória era tanta que ele queria ficar ali. Senhor, vamos ficar aqui, porque é muita glória. Eu nunca senti tanta glória como eu estou sentindo aqui neste lugar. Oh, que maravilha! E agora Jesus, ele desce do monte e ele diz: olha, você não conta ninguém essa visão. O que aconteceu ficou de segredo. Eram os três, guardaram o segredo. Enquanto isso, lá embaixo estavam os discípulos com a multidão. Os demais de 12, 3 haviam subido com Jesus para esse ato, e agora os demais ficaram lá, aleluia, né? 9 ficaram lá com a multidão, os escribas, e nesse alvoroço lá, aparece lá um pai problemático, um pai que já estava cansado de ver aquele filho sendo jogado igual uma bola de um lado para o outro. Você imagina um moço, desde a infância, não se conta que a idade que ele tinha, quando agora ele aparece diante daquele todo-poderoso Senhor da glória, o Deus encarnado, mas o Deus que tinha autoridade não só sobre a doença, mas ele tinha também autoridade sobre a morte. E ele dizia: morte, aleluia, você sai, aleluia, porque, aleluia, eu dou a vida novamente, como ele fez com o filho, aleluia, da mulher que chorava, aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Como ele também deu a vida para Lázaro morto e já enterrado, aleluia, aleluia, ali há mais de 3 dias enterrado. E Jesus disse: não, ele está morto para vocês, mas para mim ele vive, aleluia. Já estava em composição quase, aleluia, mas quando Jesus chegou lá, ele disse: Lázaro, sai para fora. E ele ouviu aquela voz saindo de fora para dentro, e diz que ele levantou e saiu andando, e desligaram, tiraram aquelas faixas dele, e ele foi. Então Jesus, ele também tinha poder sobre a morte, e ainda agora muito mais ainda, porque agora, aleluia, quando ele ressuscitou dos mortos, ele disse para os discípulos: olha, é-me dado todo o poder no céu e na terra também, aleluia. Se ele tem todo o poder, meu amigo, não tem morte, não tem doença, não tem prisão, não tem algema que possa te prender. Se você quiser, se você buscar, se você invocar o nome do Senhor, tu serás salvo.
Bendito seja o nome do Senhor. E agora Jesus desce, e estava lá o discípulo, um alvoroço. Então Jesus chega e vê aquilo tudo ali, e alguém diz: olha, mestre, aleluia, eu trouxe meu filho aos teus discípulos e eles não puderam fazer nada. Eu trouxe no intuito deles colocar a mão sobre o meu filho, que está há tanto tempo atormentado. O diabo já pelejou com ele de tantas as formas, jogando na água, jogando no fogo, querendo queimar, querendo destruir a vida dele. Eu venho, Senhor mestre, há tanto tempo com esse filho pelejando. Já busquei os sacerdotes, ninguém pode fazer nada. Já busquei os escribas, já busquei, aleluia, tantas pessoas já fizeram, já busquei algum medicamento que alguém indicou, e meu filho nada de melhorar. Aleluia, mestre, e eu estou há anos pelejando com esse problema. Meu Deus, ando nessa agonia, mas eu quero te dizer que hoje o teu problema, ele pode findar. Hoje Deus, ele quer trazer a solução para a sua vida. Hoje Deus, ele quer ressuscitar você que está morto. Aleluia, esse moço agora com esse pai vem até Jesus, e eles vieram agora, a pessoa certa. O discípulo era até certo, mas só que o discípulo ainda estava aprendendo com o mestre. O discípulo ainda estava, ainda sem habilidade. Eles ainda não estavam usando o essencial, que era a fé. A fé, a fé, a fé, a fé de quem ora, a fé de quem pede oração. Porque, meu amigo, quando alguém ora com fé, ou quando alguém pede com fé, o milagre acontece. Aleluia. Quando alguém pede com fé, ou quando alguém ora pelo aquele que está pedindo a oração com fé, aí, meu irmão, é maravilha, é maravilha. E aí Jesus pega aquilo tudo, vê aquilo tudo lá. Os discípulos não puderam resolver o problema daquele pai, não puderam curar aquela criança, aquele jovem. Aleluia, o pai estava ali, e ele então dirige a Jesus e fala, e ele então disse: Senhor, tem misericórdia, porque muitas vezes ele tem lançado ele no fogo, lança ele na água para destruir. Mas se tu pode, Senhor, aí o negócio ficou meio estreito, Você iam adiante de Deus, o Deus Todo-Poderoso. Você diante do homem, você pode até duvidar, O homem você pode duvidar, mas quando você chega diante de Deus, e você coloca uma palavra, aleluia, se tu pode, aí você já está, muitas das vezes com essa palavra desacreditando de quem vai orar. Aleluia. É claro que esse homem aqui também está totalmente equivocado, coitado, perdido, atribulado, angustiado, oprimido, querendo ver a solução do pai, e ele não sabia pronunciar a palavra, talvez. Aleluia, aleluia. Mas que a Bíblia também fala, que a nossa fé é o firme fundamento. Ela é o firme fundamento das coisas que não se vê, e ela é a prova das coisas que se esperam. Hebreus 11, e lá ele continua dizendo, o escritor de Hebreus, que sem fé é impossível agradar a Deus. Se você não tem fé, meu amigo, a Bíblia diz que você tem que pedir a Ele: Senhor, acrescenta a minha fé. Eu quero fé para poder realmente compreender, até para você entender a mensagem do Evangelho. Você precisa pedir a Deus fé, entendimento. Senhor, abra minha mente para que eu possa entender, porque tanto esses crentes pregam, falam, aleluia, uma palavra de autoridade, e às vezes eu não entendo, até recebo, me alegro, e às vezes não entendo, mas entendo ao mesmo tempo, porque você precisa pedir a Deus, para que Ele entre na sua vida, na sua mente, no seu coração. Aleluia. E aquele homem então agora diz: Senhor, se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. E aí Jesus disse: se tu podes crer, tudo é possível
possível que crê. Olha a palavra de Jesus. Tudo é possível que crê. Né? Aquela porta que está fechada, aquela doença que está na sua vida, na sua família, se ela não está do seu marido, seu esposo, da sua esposa, sua filha, né? Se você crê, tudo é possível que crê. E são palavras de Jesus, e a palavra que agora é lançada para o seu coração, aí para os seus ouvidos, né? Tudo é possível aquele que crê. Tudo é possível. Deus, ele não tem coisas que Deus não possa fazer, meu amigo. Não tem problema que Deus não possa resolver. Se ele ressuscita morto de 4 dias, se ele ressuscita, né? Se ele cura leproso, né? Ele curou leproso, ele levantou paralítico, e agora está aqui um jovem que tinha uma doença que era a mudez e a surdez. Olha aí, tem doença na vida da pessoa que ela é espiritual. Ele não falava e nem ouvia, porque o espírito que estava nele, né, não deixava isso acontecer. Um demônio que estava na vida dele. E tem pessoa que está doente, está com o espírito maligno, ela sente dor, ela sente depressão, ela sente, chora, ela fica angustiada, e às vezes é o espírito, meu amigo de Deus. Ele quer que você entenda isso, que o seu problema não é os médicos que vai resolver, mas sim os médicos dos médicos, o Senhor da glória. Ele quer resolver, ele quer tirar esse demônio que te leva para as drogas, esse demônio que te leva para a prostituição, esse demônio que te leva para cometer homicídio, para cometer roubo. É um espírito maligno que entra na vida da pessoa e induz ela a cometer crime, a cometer pecados terríveis. Mas hoje Deus, ele está falando contigo aí, é você mesmo, que você não quer nem ouvir. Também essa palavra está, né? Ela está muito pesada, mas não é pesada não, é a palavra de Deus. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Ele quer te libertar, ele quer te libertar. Deixa a palavra entrar, ela é dura, ela é pesada, mas é a palavra de Deus, né? Porque esse negócio de gente ficar só passando a mão, vem, Jesus te ama assim, vem como está e fica como está, não. Vem, Deus vai mudar a sua vida. Se você roubava, não rouba mais. Se você traficava, não vai traficar mais. Se você adulterava, não vai adulterar mais. Porque o Evangelho está lá, o que Paulo disse em 2ª carta aos Coríntios, capítulo 5, no versículo 17, ele disse assim: aqueles que estão em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Deus faz novo, Deus faz novo, ele transforma, ele liberta, tira da sarjeta, tira da mendigagem, tira das drogas, tira da idolatria, tira do crime e faz uma nova criatura. Porque eu sou testemunha disso. Eu sou testemunha. Esse versículo aqui, ó, eu guardei para falar isso aqui, ó. Versículo 26. E ele clamando, o demônio no garoto, né? E ele clamando e agitando com violência, saiu e ficou o menino como morto, de tal maneira que muito dizia que já estava morto. Já está morto, tem mais jeito para ele não. Essa vida aí, miserável que ele escolheu, vai morrer aí, vai o torto, né? Vai ficar torto, vai morrer torto, é miserável. Mas não, meu amigo, Deus quer mudar a sua vida. Estão dizendo que você não tem mais jeito, que você não presta, que você não é produtivo, que você está vegetando. Mas se você receber a palavra de Deus e falar: Senhor, eu quero uma experiência,
experiência. Eu te digo isso aqui nesse versículo, falando um pequeno testemunho da minha vida. Estava muito dizendo que morto era a minha vida, aleluia, muitos anos atrás, quando eu estava ainda com meus 17 anos, aí perdido nas drogas, ali na comunidade Jacarezinho, aleluia, perdido, filho, ovelha negra, e muito dizia, né, muitos chegavam, pastor Sila, para minha mãe, olha, mataram o Reinaldo, aleluia, está morto, aleluia, houve lá, né, um massacre lá, aleluia, um extermínio, e alguém dizia para minha mãe, olha, Reinaldo está morto, vamos procurar o corpo dele, mas Deus estava cuidando, porque havia servas orando, havia alguém que estava clamando por mim, aleluia, e ali um dizia, não tem mais jeito, está morto, não tem mais solução, mas Jesus tomando pela mão, ergueu ele e levantou. É isso que Jesus faz, ele tira lá das drogas, estava quase morrendo lá das drogas, usando droga, usando cocaína, traficando, roubando, mas alguém orava, e era minha mãe, e foi ela, pastor Sila, ela que um dia falou, meu filho, vamos numa cruzada, eu te convido, lá na Quinta da Boa Vista, 1985, vamos lá, pastor Bernard Johnson está lá fazendo uma campanha de pregação e oração, a Vitorino Silva, e eu fui naquele sábado à noite, e ali uma multidão, e eu falei, como é que eu vou achar minha mãe nessa multidão? Mas eu não sabia que aquele dia era Deus que estava me levando ali. Naquele dia eu ouvi a palavra, e ali naquele final daquele culto, aqueles coral cantando de jovem renascer, Vitorino Silva louvando, eu só me lembro que eu estava indo lá para frente, levantando as minhas mãos, chorando e entregando a minha vida a Jesus. Sabe por quê? Porque ele tomou pela mão e ergueu, e eu se levantei, e hoje eu estou aqui, aleluia, podemos dizer que Jesus Cristo salva, que ele transforma, aleluia, o mais vil pecador, ele fez na minha vida. Eu era para estar já com meus 19 anos debaixo da sepultura, aleluia, mas Deus me livrou de tanta morte, de tanta cilada, aleluia. Por quê? Porque ele me amou, porque ele me amou. Mas não é somente Deus amar, não, nós precisamos de ouvir. E quando eu fui lá, eu ouvi a palavra entrou no meu coração, eu recebi a palavra e passei a produzir fruto para a glória do seu nome, e estou até hoje aqui podendo falar desse Deus, da grandeza dele, do reino dele, da misericórdia dele, da graça dele. Ele muda, talvez não precise você estar numa vida dessa, mas qualquer vida, se você está fora, se você ainda não busca o Senhor na sua casa, não cultua ele, não congrega em lugar nenhum, você corre o risco, aleluia, né? Porque Tiago diz que a nossa vida é como um vapor que aparece e logo fenece, né? Tem muita gente fazendo plano, aleluia, fazendo plano para amanhã, mas não sabe nem se amanhã vai se levantar da cama. Muitas pessoas agora, naqueles baloeiros lá, foram se divertir, e aí o balão pegou fogo, as pessoas morreram, se jogaram, aleluia, né? Avião que caiu aí com mais de 250 pessoas estavam indo para casa e não chegou em casa, outros estavam para o trabalho, outros estavam para ver amigo, outros estavam para fazer curtir a férias, mas não chegou no seu local final. Sabe por quê? Porque o dia de amanhã não nos pertence, o que nos pertence é hoje. Temos que estar pronto agora, aceitar Jesus é hoje, deixa para amanhã, que amanhã nada, é hoje, amanhã, aleluia, né? Tem pessoa que fala, não, deixa eu curtir um pouco, depois quando eu tiver com meus cabelos brancos. Você não sabe, meu amigo, se vai chegar nem uns 15 anos, 20 anos de vida. O cemitério está cheio de pessoas de variedade de idade, de 10 anos, 15 anos, morre, aleluia. Então, meu amigo, a Bíblia fala, aleluia,
antes que venha os maus dias. Olha aí, os maus dias estão aí, a violência está aí, os demônios estão aí querendo ceifar a sua vida, o diabo está com fúria, querendo matar, roubar e destruir. Mas Jesus hoje está dizendo aqui: eu vim para que tenham vida, é vida com abundância. Ele quer te dar vida, Ele quer te dar paz, Ele quer transformar a sua vida. E quem sabe, aleluia, daqui uns dias você vai vir aqui para dar testemunho também do poder de Deus na sua vida. Amém. Glória a Jesus. Nem você que ouviu a palavra, que às vezes o sinal de fé é quando você sai e vem, né? Quando você ouve uma palavra dessa, o exemplo desse pai, ele saiu, já estava com esse problema há anos com esse filho. Mas você imagina se ele ficasse em casa lá, esperando a morte chegar. Mas ele se levantou, mesmo com a incredulidade dele, com os defeitos dele, ele foi atrás de alguém, ele buscou alguém, porque ele queria a solução do problema. Quem sabe você precisa tomar uma posição, sair de onde você está, né? Sair do seu, da sua mordomia, sair do seu aconchego muitas das vezes, né? Porque quando nós saímos, vou lá, e aí, né, Deus ele age, porque ele vê a prontidão da pessoa, a fé da pessoa, amém? Mas se você não puder vir, mas se você quiser orar de onde você está aí, e se você crê que a oração pode alcançar você aí, então receba aí, né? Clame agora conosco neste momento. Soberano Deus, eterno Pai Celestial, em nome do Teu Filho Jesus, nós estamos aqui, Senhor, neste lugar, Senhor, nesta praça, ó Deus, pregando a Tua palavra, ó Deus, e a Tua palavra falou-nos nesta noite sobre a libertação de um jovem, ó Deus, que estava, ó Deus, ali com aquele espírito maligno que causava surdez e a mudez na vida dela. Quem sabe, Senhor, há pessoas agora nesta localidade que estão, Senhor, doentes e não já procuraram os médicos, e os médicos não conseguem descobrir o que ele tem, o que ela tem, e às vezes esse problema, Senhor, é espiritual. Senhor, move essa pessoa para que ela possa, Senhor, se levantar, desprende ela, tira todo embaraço, tira toda a prisão, para que ela possa se erguer, Senhor, ó Deus, e buscar a Ti. Mas nós estamos aqui clamando, Pai, e nós cremos também que o poder da oração, aleluia, ó Deus, ele pode agora entrar dentro deste lar, entrar na vida dessa pessoa. Ó Deus, nós repreendemos agora toda a ação demoníaca, nós repreendemos agora todo espírito maligno, nós repreendemos agora espírito de enfermidade, Senhor, que bata por retirada na vida desta pessoa, toda obra do mal. Meu Deus, meu Pai, tem misericórdia, move com o Teu poder, quebra todos os grilhões do inferno, quebra, Senhor, todas as correntes espiritual que aprisiona essa pessoa, que não deixa essa pessoa caminhar, que não deixa essa pessoa, ó Deus, caminhar para a Tua presença, caminhar para estar até aqui, Senhor, às segunda-feira, neste culto abençoado. Pai, quebra, meu Deus, tira toda a prisão, tira a incredulidade, tira a soberba, tira, meu Deus, tudo aquilo que impede, ó Deus, toda a barreira, toda a incredulidade, todo o coração fechado, coração duro, coração incrédulo. Meu Deus, tem misericórdia. O Senhor disse para Marta: Marta, se tu creres, tu verás a glória do Pai. Meu Deus, muitas pessoas precisam de crer
crê, se elas crê, Senhor, o Senhor vai mudar o quadro, o Senhor vai mudar a situação, o Senhor vai libertar, o Senhor vai salvar, o Senhor vai transformar esse homem alcoólatra, esse homem que está preso na bebida, esse homem que está preso nas drogas, esse homem que está preso na pornografia, na prostituição. Deus quebra, repreendemos, Senhor, agora toda ação demoníaca, todo espírito, bata por retirada. Toma esta localidade, toma os moradores, toma os comerciantes, meu Deus, as famílias, as crianças, a juventude, meu Deus, tem misericórdia, liberta, Senhor, livra, meu Deus, livra, Senhor, abra as mentes, abra os corações, para dar entendimento ao teu povo, para que eles possam crer, Senhor, na tua palavra, no teu poder transformador. Pai, abençoa, 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 dá vitória. Nesta noite nós oramos, nós cremos na vitória, nós cremos, Senhor, no teu operar, no teu agir, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. E a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e a consolação do Santo Espírito de Deus, seja com todos que aguardam a vinda do Senhor, e toda a igreja diga amém. Até a próxima segunda-feira, se Deus assim nos permitir.